Posicionamento. Você pode repetir? É o que nós temos buscado, e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos usar bastante esta carta. Esta carta tem 105 versículos, mas eu prometo que só vou usar 23. O restante você depois vai ler em casa. E eu quero falar sobre algumas coisas a respeito de como manter o posicionamento. Como manter o posicionamento? E não tenho a pretensão de esgotar o assunto na carta de Pedro, porque de Gênesis a Apocalipse nós vamos aprender sobre como um cristão tem que proceder, como um servo de Deus tem que agir, mas hoje eu quero me ater somente na carta de Pedro, a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro 2, versículo 9, que diz respeito àqueles que estão posicionados diante do Senhor. Aqueles que estão posicionados diante do Senhor, Pedro vai dizer o seguinte, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode se assentar. Que o Senhor nos abençoe na pregação da sua palavra e que Ele fale profundamente aí ao teu e ao meu coração. Até aqui, desde o dia 31/12, nós temos falado sobre essa questão do posicionamento do cristão. E no dia 31/12 eu falei sobre a proposta do posicionamento. No dia 5 de janeiro, que foi o culto de ceia, eu falei sobre o que é o posicionamento cristão. Essas pregações estão no YouTube, lá no canal da igreja, depois você pode revisitar lá. No domingo passado, no dia 12, eu falei sobre o posicionamento de um discípulo, como um discípulo deve se posicionar, e falei sobre os 3 verbos que regem a vida de um discípulo, que são eles: crer, fazer e seguir. Enquanto eu creio que é conhecimento mais fé e exerço a obra do Senhor, crer mais fazer é igual seguir. Eu estou seguindo o Senhor automaticamente e não tenho dúvidas sobre para onde eu vou e quem Ele é. E hoje eu quero falar sobre como manter esse posicionamento. Porque uma coisa, como eu disse logo no início, é a gente conhecer sobre o posicionamento. A outra é eu buscar o posicionamento, mas outra bem diferente é manter. Porque assim como alguém que vai, de repente, um exemplo para a academia, alguém entende que precisa ir para a academia. Alguém vai e se matricula na academia para fazer os exercícios e depois do primeiro mês, ele nunca mais aparece na academia. Você conhece alguém assim? Foi assim. Foi eu. Isso acontece com algumas pessoas também, né? Não sou só eu não, tá, irmão? Tem um monte de gente que faz isso. E aí você se matriculou lá, não foi mais. Mas com as coisas de Deus não pode ser assim, não. Não pode ser desse jeito. Não adianta saber, não adianta apenas buscar, mas precisa manter. A partir do momento que eu estou buscando, eu estou querendo alcançar essas coisas, eu também preciso saber como estas coisas devem ser mantidas em mim. Porque 1 Coríntios 10:12 diz, assim, aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não. Então, se a gente está de pé, precisa estar se policiando, precisa estar sabendo que este posicionamento requer atitudes para que ele seja mantido. E o texto de 1 Pedro 2:9, 2 coisas importantes que ele fala, que nós lemos aqui. A primeira é que o que Deus fez em nós, em que Deus nos transformou e para que Deus nos transformou. 1 Pedro 2:9, Pedro responde estes 2 questionamentos ou faz estas 2 afirmações. Em que Deus nos transformou e para que Deus nos transformou. Em que Deus nos transformou? Vamos ler de novo lá. Vós, porém, sois raça eleita. Você é um povo que o Senhor escolheu para vocês. Vocês foram eleitos no Senhor. Foi o Senhor que te escolheu, não foi você que escolheu o Senhor. Foi o Senhor que te amou primeiro, não foi você que amou o Senhor primeiro.
Então, parte sempre do Senhor para o ser humano. Você é o sacerdócio real. Você é aquele que tem acesso a ministrar na presença do Rei dos Reis. Nação santa é aquele povo que o Senhor chamou para ser referência, espelho, reflexo da sua glória nesse mundo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, é dele, aquele que está nele, o maligno não toca. Você é exclusivo do Senhor. Passamos problemas, dificuldades, mas você é exclusivamente dele, e porque você tem um selo que é o sangue dele, porque você foi marcado para o dia do arrebatamento com o Espírito Santo, com o selo do seu Espírito, o maligno não pode te tocar. Você está guardado para esses dias. Isso foi o que Deus fez por nós. Agora, por que Deus nos fez essa transformação? E ele vai continuar explicando. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, pastor, não foi só para eu sair da minha casa domingo e assistir o culto? Não, não foi só para isso não. Isso é muito pouco, irmão. Se a sua vida se resume a isso, eu quero te dizer que você está fazendo muito pouco para o Senhor. Se é que muito pouco existe, né? Você está fazendo pouco para o Senhor. Pouquíssimo para o Senhor. Não é isso. Aqui é um lugar que nós temos falado que é um quartel onde a gente recebe as informações de como proceder. Aqui é um hospital onde a gente sara os nossos feridos, onde o Espírito Santo vem e cura. Aqui é o lugar que chamamos de escola, porque recebemos a instrução da palavra do Senhor. Mas é lá fora, quando a gente sai por aquelas portas, que tudo acontece, onde o reflexo da glória do Senhor deve acontecer, onde esse povo escolhido, essa nação santa, esse sacerdócio real precisa prevalecer. Por isso, a gente precisa estar de pé. Para quê? Para poder cumprir o que o texto diz, para proclamardes as virtudes do Senhor. Você precisa proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. O Senhor te tirou de um lugar e te colocou em outro. Aonde você está, você precisa manter a posição da onde você está, para que aqueles que ainda permaneçam nas trevas possam ser resgatados por mim e por você. Isso é o que o Senhor fez em nós e o motivo pelo qual Ele fez isso em nós. Então, para mantermos o posicionamento, a gente precisa saber algumas coisas que Pedro vai nos ensinar. E por que precisamos saber? Porque o nosso inimigo, ele quer acabar com isso. Você tem dúvida? Você já ouviu a frase que diz assim, olha, irmão, o inimigo está furioso. Eu gosto dessa frase, engraçada, né? O inimigo está furioso, como se algum dia ele estivesse calmo. Tem algum dia que ele está calmo? Não. Ah, pastor, comigo não tem problema nenhum. Reveja seu cristianismo, reveja a sua fé. Porque Paulo que vai dizer em Timóteo que aquele que quer viver piedosamente a vontade do Senhor vai ser perseguido, não tem como, vai ser perseguido. Quando você se posiciona de verdade, e talvez alguns aqui já estejam experimentando isso, pode ter certeza que você vai ser espetado de um lado ou de outro. Por quê? Porque o Deus desse século, que cegou o entendimento de muitos, não quer que você faça isso. Então ele prefere o crente que não busque um posicionamento, mas vive a sua vida de qualquer jeito. Porque se a gente acreditar no que o inimigo diz, a gente perde a nossa coroa e não damos oportunidades para que outros também tenham a coroa. Apocalipse 3,11 diz, eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Pode tomar? Pode. Pode perder? Pode. Que coroa é essa? Coroa de rei? Não, coroa de vencedor. Coroa de louros, daquele que chegou até o fim da jornada. Essa coroa que está reservada para mim e para você. Tem uma para cada um lá. Então eu te digo, não desista da sua jornada. Não desista da sua jornada. Fala isso para o teu irmão e me ajuda a pregar. Fala para ele assim, ó, não desista. Isso, prega para ele aí comigo. Não desista da sua jornada. Porque se tem uma coroa, eu quero receber essa coroa em nome de Jesus. Então, se a gente sabe disso, como manter esse posicionamento? Como eu disse, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala do posicionamento do servo de Deus, depois no Novo Testamento, daqueles que servem a Jesus, os cristãos e tal. Mas hoje eu quero me ater somente na carta de Pedro. E mais uma vez eu volto a repetir, não são essas coisas que eu vou dizer que são somente essas e definitivas. Essas são as coisas básicas que eu vou voltar a tocar em coisas básicas para que a gente possa ter certeza dessas coisas para poder caminhar
por cima de outros. Então nós vamos voltar aos rudimentos básicos para que a gente possa estar certo da onde estamos, para que a gente possa buscar coisas maiores no Senhor. Então você está com a tua Bíblia aberta aí em 1 Pedro? Vê se teu irmão está com a Bíblia aberta aí enquanto eu bebo água. Vê isso, dá uma olhada aí. Eu quero falar 7 coisas, 7 formas de como manter o posicionamento usando alguns versículos da primeira carta de Pedro. Gostaria muito de ler os 105 versículos pausadamente e explicar cada um deles para a gente sair daqui amanhã na hora do trabalho, mas não vai dar tempo. Então, eu vou falar. Amanhã é feriado, é verdade. Então dá tempo, obrigado. Então dá tempo, amanhã é feriado, então segura aí. Não, estou brincando. É verdade, amanhã é feriado, eu tinha esquecido disso. Mas vamos lá. Como manter o posicionamento? Você pode repetir isso? Pedro vai pregar para nós, vai nos explicar algumas formas da gente manter o posicionamento. Primeira, como manter o posicionamento? Suportando o fogo da provação, suportando o fogo da perseguição, porque o hino que nós cantamos, o 46 da harpa cristã, fala sobre este fogo da provação. E os crentes passam por provações, e aqui essas provações que Pedro está dizendo são especificamente as perseguições, porque o crente, quando se posiciona, quando um crente que ele foi resgatado das trevas e agora está na luz, um crente que agora é uma nova criatura, um crente que agora tem um novo posicionamento, vai sofrer perseguição. E não são poucos, infelizmente, que pelo fogo da provação eles cedem. Não são poucos que pelo fogo da perseguição eles preferem negar o nome do Senhor. Enquanto alguns, no século 10, 11, 12, eram perseguidos, mortos, queimados vivos, jogados aos leões, porque não negavam. Era simplesmente eles diziam o seguinte, quando chegavam perto deles, falavam assim, nega que Jesus é Senhor, nega que você crê no Senhor e diz, César é o nosso rei, diga isso. Aí alguns, não vou dizer isso não. Não vai não? Aí mostrava aquele monte de equipamento, leão rugindo. Muitos ali diziam, não, César é Deus, César é o nosso Senhor, eu não creio em Jesus, eu nem sei quem é Jesus. Mas hoje, por muito menos, não precisa nem o leão rugir, por muito menos as pessoas estão negando que são cristãos. Por coisas banais, por um mau entendimento dentro da congregação. As pessoas preferem negar que Jesus é o seu Senhor e abandonam tudo. Por causa de um problema, de uma dificuldade financeira, as pessoas deixam de vir na igreja. Deixam Deus de lado. Por causa de um problema familiar, as pessoas deixam Jesus de lado. Chegou o fogo da perseguição, as pessoas preferem deixar Jesus do que padecer pelo fogo da perseguição. O que Pedro diz para nós aí? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7 diz assim, nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o quê? O valor da vossa fé, muito preciosa, mais do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você está aguardando a revelação de Jesus? Você está aguardando a volta do Senhor? Isso para você ainda é uma verdade? Isso para você é uma realidade? Isso é o que aquece o seu coração quando você acorda de manhã? É isso que te deixa cheio de esperança quando você coloca a sua cabeça no travesseiro? Pois bem, haverá perseguições. Mas o que essas perseguições fazem em nós? Vão apurar algo que Deus colocou em você, chamado fé, que Ele vai dizer que é muito mais precioso do que o ouro que é purificado no fogo. É no fogo da perseguição, é no fogo da dificuldade, é no fogo da provação que a nossa fé é apurada. É ali na perseguição onde a gente vai ver, eu sou de Cristo ou não sou? Não é com tudo tranquilo, não é num barco, em mar de cruzeiro, não, é no mar intempestuoso, é no mar bravio, que você vai saber se aqueles homens são de fé ou não.
Pastor, por que a gente passa a provação? Está apurando a tua fé. Ela vai ficar mais valiosa, ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais robusta, ela vai brilhar mais, ela vai ficar mais evidente, porque quando você sair desta tribulação, quando você sair dessa perseguição, quando passar por essa provação, quando você chegar lá, você está mais forte, e as pessoas vão perceber isso na tua vida. Você crê nisso? Então não desista. Como manter o posicionamento? Suporte a perseguição, suporte a provação, irmão. Está só melhorando aquilo que Deus te deu, que é a fé. Capítulo 4, versículos 12 e 14. Eu vou estar sempre nesta carta, então eu vou só falar os capítulos. Capítulo 4, versículo 12 e 14, ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não fica assim, por que, Senhor? O Senhor não me ama? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou te esperando desse jeito? Calma aí, irmão, vamos lá. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pastor, estou passando perseguição. Bem-aventurado! Bem-aventurado você é, porque você está na direção certa e o inimigo não quer que você siga nessa direção. Aguenta o tranco, porque sobre você tem um poder extraordinário que vai te ajudar a chegar do outro lado. Porque se pelo nome de Cristo sois injuriados, é por esse nome? É por esse nome? Não, pastor, estou passando muita perseguição. É por causa de quê? Ah, porque eu falei o que não devia. Ah, porque eu fui onde não sei o quê. Ah, porque eu falei para o meu chefe isso. Ah, porque eu falei para minha nora aquilo outro. Então aguenta o tranco, irmão, é isso aí. Bem feito. Aqui o que ele está falando é, se pelo nome de Cristo, se é por ser cristão, se é porque eu me posicionei, você está sendo perseguido, glória a Deus, bem-aventurado você é. Mantenha-se nessa posição. Mantenha aí. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você está participando dos sofrimentos de Cristo. Como manter o posicionamento? Suportando o fogo das provações. Segunda coisa, como manter o posicionamento? Mantendo a velha criatura domesticada pela obediência. Mantenha a velha criatura domesticada. Olha a palavra que eu usei, pela obediência. Por quê? A velha criatura morre? Não morre não, não morre. Gostaria muito que ela morresse definitivamente, mas isso só vai acontecer quando eu estou aqui suportando o fogo da provação e vier o arrebatamento da igreja. Vai ser hoje, eu acho, 9 horas da noite, se prepara. Vai vir o arrebatamento e aí a gente vai ser transformado e vamos reinar com Cristo em glória. Aí acabou. Enquanto a gente está aqui, irmã, todos os dias a gente entra num ringue contra nós mesmos. Todos os dias eu me levanto contra mim mesmo. E se a gente não tomar cuidado, a gente é nocauteado. A velha criatura não morreu. Ela somente está anestesiada, domesticada ou nocauteada. Eu usei a palavra domesticada. Abra aí, capítulo 1, versículo 14. 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Olha a palavra que ele usou. Quando eu não tinha conhecimento, eu era ignorante porque eu não tinha o conhecimento. E ele vai dizer, como filhos da obediência, vocês estavam em mentiras, foram libertos pela verdade, agora obedeçam à verdade, como filhos desta obediência. Filhos da obediência, não vos amoldeis, ou não deixai que o mundo te molde, porque a pressão do mundo é grande, os prazeres do mundo também são grandes, as oportunidades que aparecem são imensas, são várias, e todas elas querem te moldar
a figura do Deus do século que está cegando o entendimento de todos. Mas nós somos moldados pelo oleiro, nós somos moldados pelo Senhor, e quando a gente está meio tortinho, é Ele que amassa a gente de novo e faz a gente melhor. Não deixe, como filhos da obediência, como filhos de Deus, aqueles que conhecem a verdade, que vivem pela sua palavra, que buscam, que estão lendo o Novo Testamento em 18 semanas, que é a nossa proposta. A gente está buscando conhecer, buscando aprender, buscando entender mais a vontade de Deus. Para quê? Para não deixar que o mundo nos amolde, porque nós sabemos que aquilo que vivemos lá atrás não agrada ao Senhor. Mas o mundo toda hora vai bater na nossa porta para querer oferecer para que a gente volte a ser como era antes, como um escape por causa de uma dificuldade. Como muitos, às vezes, aqueles que frequentam os alcoólicos anônimos, muitos, às vezes, estão ali, na peregrinação, mantendo, ou nos narcóticos anônimos, estão mantendo. Aí vem um problema, uma dificuldade, aí aonde a pessoa vai? Vai para lá de novo, para onde sabia que não devia ir. E aí vai e volta para a bebida, vai lá e volta para as drogas. O que o Senhor está falando é: não volte às práticas que você sabe que não agrada ao seu rei. Não volte às coisas que você sabe que são desobediência, porque o Senhor nos chama para ser obedientes à voz do Senhor. Aquilo que lemos na sua palavra, pelo Espírito que arde no nosso coração, pelo convencimento que vem na nossa mente, a gente sabe o que deve ou não fazer. E Pedro vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões, como aquele fogo, né? Paixão é aquele fogo que arde assim, que parece uma coisa incontrolável, que eu não consigo mais viver sem. Mas não, é lê do engano. Você tem que esperar apagar o fogo da paixão. E aí ele vai dizer: amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Você sabe que aquilo não é teu, não corra para lá. Como que eu faço, pastor? Seja obediente à voz de Deus. Todas as vezes que você é obediente à voz do Senhor, a velha criatura está sendo domesticada. Pode ficar quietinho aí, porque eu não vou fazer isso. Pode ficar quietinho aqui, porque eu não vou lá fazer tal coisa. Pode ficar quietinho aqui, porque eu não vou entrar nas minhas redes sociais para usar ela como rede de lamentação, muro de lamentação, ou para ficar tacando faca e alfinete em ninguém. Eu não vou dar vazão a isso. Eu não vou falar isso com fulano. Eu não vou ser desse jeito no meu trabalho. Eu não vou ser dessa forma na minha vizinhança. Por quê? Eu estou em obediência, filhos da obediência. E filhos da obediência não são amoldados pelas paixões que a gente tinha anteriormente. A velha criatura está domesticada como? Pela obediência à palavra do Senhor. Obedeces tu à palavra de Deus? A velha criatura vai continuar domesticada até o dia que ela vai ser anulada e a gente vai ter um corpo glorificado. Até lá, persevere. Até lá, se posicione. Como manter? Mantenha a tua velha criatura domesticada pela obediência à palavra do Senhor. Por mais que seja prazeroso algo, por mais que seja maravilhoso alguma coisa, obedeça a voz do Senhor em toda e qualquer situação. Você pode dizer um glória a Deus aí? Terceiro, como manter o posicionamento? Terceira coisa, revelando Deus pela santidade. Você pode repetir isso? Revelando Deus pela santidade. Mais uma vez. Pela santidade. Por quê? Porque nós sabemos que não adianta nada um discurso sem exemplo. Não adianta nada eu me levantar de moralista quando eu sou um imoral. Não adianta nada eu me levantar como um defensor de uma causa se depois eu mesmo não ligo. É um discurso falido, furado, porque pelas minhas ações as pessoas não acreditam nas minhas palavras. Não vão acreditar. Então não vai adiantar uma pessoa simplesmente querer falar, pregar e pregar o Evangelho e não pagar o preço para viver o Evangelho. Porque às vezes a pessoa fala de Deus e ninguém na casa se converte. Nenhum colega do trabalho dá valor ao que aquele rapaz fala, o que aquela jovem diz. Ninguém. Será que é porque eles não deram ouvidos mesmo, porque estão cegos, ou porque o discurso está falido? Ou porque naqueles momentos
de fofoca, naqueles momentos de ver pornografia no celular, naqueles momentos, o crente está lá no meio. Naquele momento de falar mal do chefe, daquele colega novo de trabalho que chegou, o crente está lá no meio. E aí depois quer abrir a boca para falar de boas novas. Seu discurso está falido, irmão. Por quê? Porque você tem que pagar um preço, tem que estar posicionado diante do Senhor. Revelando Deus pela santidade, todo dia a gente mantém o posicionamento. Capítulo 1 aí de novo, volta lá, versículo 15 e 16. Capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro vai dizer, pelo contrário, falando, não deixe essa paixão que vocês tinham ontem voltar, como no tempo de ignorância. Ele vai dizer, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou. Não é time de futebol não, tá, Diego? Diego é santista, né? Ninguém sabe quase. Ele é santista, ele é carioca, mas ele torce para o Santos. Mas quando ele está falando assim, ó, sede santos, não é o Santos que o Diego torce não. É ser santo porque você é uma nação santa. Você foi um povo adquirido. Povo adquirido precisa estar posicionado para que as pessoas percebam o Senhor em nós. Para que aquilo que sai dos nossos lábios testifique daquilo que somos nas nossas atitudes. Ser santo em todo o vosso procedimento. Vai aí no capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Ele vai continuar falando desse assunto. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, daqueles que não têm Cristo. É fácil manter o posicionamento? É fácil se manter exemplar como um cristão lá fora? É fácil manter o posicionamento no meio dos colegas de trabalho? Eu já trabalhei em sessões que só tem homem. Irmão, o negócio é violento. Quem é que trabalha em sessão que só tem homem? Só tem homem lá na sessão. Quem é que trabalha onde só tem mulher? As irmãs. Os homens, né, também. Só tem mulher? Meu Deus, Pai eterno. Não é fácil não, irmão. Mulher quase não fala, né? Quando junta assim, glória a Deus por isso. E aí você está no meio, está inserido ali, e não parar na roda dos escarnecedores, você paga um preço. Você paga um preço. Para chegar num momento no meu trabalho, onde quando alguém falava às vezes um palavrão, estava um colega assim, o cara se exaltava e falava um negócio assim, não, desculpa. O Fábio é cristão, ele sei que. Se fosse de deboche ou não fosse, não interessa. Ele sabia quem eu era e pelo menos não falava. Podia ser de deboche que não, estou nem aí, pode falar. Contanto que não fale perto de mim. Porque se acontecesse, às vezes no momento do refeitório, aquelas mesas, cabe um montão de gente, bandejão e tal, começava aquele papo, meu irmão. Irmão, olha só, dá licença aqui, dá meu suco aqui, vou sentar lá do outro lado. Ah, frescura, que bobo, você quer outra ali é crente aqui, não tem essa frescura aqui, ó. Fulano é crente, não tem essa bobeira aqui, não é? Fala aí uns 5 palavrões aí. Olha lá, não tem problema nenhum com ele. Por que você é fresco desse jeito? Acontece isso? Acha que é só na Suécia? Acontece aqui no Brasil também, irmão. E quando você está lá para manter um posicionamento, para ser exemplar, principalmente, como Pedro vai dizer, com aqueles que não são da fé, os gentios, aqueles que não têm Cristo, às vezes é difícil. E aí o que vai pesar mais? Duas coisas. Na verdade, uma coisa que tende para dois lados, ou a minha vontade ou a vontade de Deus. São essas coisas. Nesse momento, foi colocado a balança, e você que vai escolher, é a sua vontade ou a vontade de Deus. E o que você escolher, não tem como contrabalancear não, é todo o peso de um lado ou de outro. E Pedro vai dizer, mantendo exemplar, capítulo 2, verso 12, o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, as suas ações, glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia que o Espírito Santo falar com eles. Aquela semente que foi plantada, no dia que aquela semente brotar, eles vão entender isso. Agora, olha o que ele disse, falando contra vós como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras.
Quem aqui nunca passou por um problema de você, às vezes a pessoa nem te conhece direito, mas a pessoa já mete o malho em você? Você chegou às vezes num trabalho, vou dar um exemplo porque isso aconteceu comigo. Você chegar no trabalho, e aí já chega, tal, o pessoal te conhece, já sabe que você é cristão. Você vai trabalhar com algumas pessoas que eu não conheço, está na mesma empresa, a empresa é grande, sabe quem você é, mas você mal chega no lugar, as pessoas já estão te olhando com ódio. Acho que só aconteceu isso comigo, acho que não acontece isso com ninguém. E as pessoas já te olham com ódio, como se eu fosse um malfeitor. E aí te coloca num saco chamado mau testemunho. Aí mais um crente aqui, ó. Mais um aqui, ó. Já tem esses dali, ó. Tá vendo aquele ali? Aquele ali é crente, ó. Tá saindo com aquela garota lá, ó. Ele é casado. Tá vendo aquele ali? Empresas grandes, então, meu Deus do céu. E aí tu mal chegou, a pessoa já está falando de você. Por nada. Simplesmente porque você é referência do reino de Deus onde você está. Na festa da empresa, a empresa tem aquela festa de final de ano. Pergunta quantas festas de final de ano eu fui. Nenhuma. Ah, por quê? Proibido? Não. Por quê? Porque eu não quero. Ambiente onde tem umas músicas. Esses dias eu estava ali aqui nesse bairro de luxo chamado Madureira, dando uma volta por ali, né, naquele lugar maravilhoso, passando pela orla. E aí a gente entrou numa daquelas lojas de grife, onde começa tudo por R$ 4,99 e tal. Aí, entrando eu por ali, quando eu entrei na loja, é uma loja grande, ali em frente a Mercato, na Edgar Romero, as irmãs, tem uma loja que era Gran Via, que agora eu acho que é outro nome, né? Que vai falindo, eles vão mudando o nome, um negócio assim. Aí, quando eu entrei, estava tocando uma música, um funk, que o funk, além de pornográfico, falava os palavrões assim, como se estivesse falando bolinha de sabão. Mas falava mesmo, as palavras bem explicadinhas. Não era aquele negócio meio embaraçado, não. Assim, será que ele está falando de tal coisa? Não. Falando mesmo. Na mesma hora. Estava eu, minha esposa lá e Stephanie. Vamos ver essa aqui. Não quero nem comprar. Porta fora. Aquele negócio poluindo no meu ouvido. E alguém poderia que tá ali e de repente me conhecer e falar assim, que bobeira lá, que palhaçada, sei o quê. E falar um monte de coisa de mim. Como se eu fosse uma das pessoas que ele conhece ou que passou pela história da vida dele e deu um mau testemunho. E aí ele coloca a gente nesse mesmo saco, coloca a gente nessa mesma prateleira e nem conhece a gente. Mas Pedro vai dizer que isso pode acontecer. As pessoas podem falar de você como um malfeitor, te conhecendo ou não, sabendo quem você é ou não. As pessoas podem te colocar pior do que um cachorro bandido, ladrão de salsicha do mercado. As pessoas podem te colocar como nada. Mas aí Pedro vai dizer o seguinte: naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mantenha o teu posicionamento, mantenha quem você é, não negocie a sua identidade de servo de Deus, não negocie a marca da promessa que há em você. Continue sendo um exemplo dos fiéis no trato, continue sendo um exemplo de servo de Deus aonde você está, porque mais na frente, não tarda, a luz do Espírito Santo vai chegar naquela vida e ele vai reconhecer que aquelas atitudes eram verdadeiramente atitudes de um servo de Deus. Não negocie o seu posicionamento. Eles vão conhecer isso em você. Capítulo 3, versículo 8 ao 11. Ele dá mais alguma recomendação ainda sobre santidade, sobre esse procedimento. Porque muita gente acha ou achava, alguns anos atrás, que a santidade estava somente na forma de vestir e falar do crente. Então, se há 20 anos atrás eu estivesse pregando aqui, numa igreja chamada Assembleia de Deus, sem meu terno, muitas pessoas nem me ouviriam, porque estava rotulado pela roupa. Estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que era dessa forma. Então as pessoas te julgavam por aquilo que você vestia ou a forma que você falava. A santidade não é isso não, irmão. Tem um monte de gente canalha e que fala em línguas. Tem um monte de gente pilantra,
mas o miserável recebeu o dom de alguma coisa. E assim como Deus deu a capacidade à mula de falar para livrar o servo dele, ele também às vezes deixa, por causa da misericórdia dele, para o outro. Mas quando chegar naquele grande dia, essas pessoas vão falar: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu vi 50 piruetas, subi 50 montes e joguei 50 litros de azeite na cabeça. E ele vai falar assim: ó, não te conheço. Não te conheço. Por quê? Porque a santidade não vai ser somente descrita porque você fala: aleluia, paz do Senhor, irmão, né? Ou aqueles que usam um termo mais antigo: paz do Senhor, varão. Uma vez chegou um colega lá no meu trabalho, esse mesmo que mandou parar de falar palavrão porque eu estava perto, chegou para mim e falou assim: posso te perguntar uma coisa? Eu falei: pode. Eu estava no trem, tinha 2 rapazes conversando, que são crentes e tal, e eles estavam assim: não, porque sei o que varão, porque não sei o que varão, porque... O que é esse negócio de varão? Eu falei: poxa, é um termo antigo que na Bíblia usava, mas hoje em dia a gente quase nem usa esse negócio de varão, varoa, mas não é nada estranho, não é? Porque antigamente o homem era intitulado varão e a mulher varoa. Eu falei: sei lá o que passou na cabeça do cara, será que é uma vara-pau, alguma coisa, uma vara que usa na igreja para chegar no céu? Não, é o termo para homem e mulher, macho e fêmea, nas versões de Bíblias mais antigas e tal. Porque não está, a santidade não está na forma que você fala, não está na forma, como muitas vezes acontece, principalmente com quem usa da oportunidade, como eu estou usando agora. A pessoa está aqui, está falando normal, está ali falando normal com todo mundo. Isso acho que só acontece na Suécia ou em Portugal. E aí você fala assim: vem cá, irmão, tem uma oportunidade. O cara vem assim: obrigado, rapaz. Aleluia, aleluia, louvado seja. Que isso, está endemoniado? O que houve? O que mudou a voz? O que está entonando diferente? Está querendo mostrar que tem santidade porque fala igual um bicho? Pô? Que isso? Porque segura o microfone pensando rapper? Porque agora o sangue do Senhor vai chegar, vai bater, o capeta vai sair, vai bater. Bom, não tem esse negócio não. Santidade não está nisso não. Se tivesse só nisso, era muito fácil. Santidade não está porque você não vai ao teatro ou à praia. Eu nunca fui à praia. Tudo bem, bronzeado palmito, fica à vontade. Mas não fala com seu irmão que vai, pô. Que isso? Você vai na praia, Inferno está te aguardando, é quentinho também. Está achando que santidade está nessas coisas? Que isso? Não, vamos lá. Ele vai continuar falando sobre santidade e vai dizer daquilo que a gente expõe para as pessoas. Como é que eu sou santo como Deus é santo? Não como Ele é, mas ser santo porque Ele é, sendo aquilo que Ele desejou que eu seja. Como? Mostrando caráter, boa conduta, pagando o jequiti que você comprou fiado. Parando de dar mau testemunho, parando de andar com pessoas que não acrescentam nada. E ele vai continuar. Vai lá, capítulo 3, senão eu não vou sair daqui. Capítulo 3, versículo 8 até o 11. Finalmente, sede todos de igual ânimo, tenha a mesma forma de pensar. Compadecidos, tenha compaixão, pense na dor do outro. Fraternalmente amigos mais chegados que irmãos. Misericordiosos, humildes. São atitudes que mostram santidade. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Aconteceu comigo, vou fazer, Deus vai levar, aconteceu, vai ser o quê? Sofra o dano, irmão, sofra a perda, como é a recomendação bíblica, mas não deixe que o nome do Senhor seja escarnecido. Não, vou querer meus direitos. Mas espera aí, até onde os teus direitos vai ofender o nome do Senhor onde você vai e da forma como você está fazendo? Se eu for lá, não vou nem poder dizer que sou crente, então não vai. Sofra o dano, irmão. Entrega nas mãos do Senhor. A vingança pertence a Ele. Não faça. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. É o Senhor que tem para acrescentar para você. Você recebe isso, ó. Guarda o teu posicionamento, porque é o Senhor que vai acrescentar na tua vida. É o Senhor que tem herança para derramar sobre você, bênçãos sob medida que te aguardam lá na frente, irmão. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, ele vai recomendar: refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, que causem dano ao outro. É um termo jurídico, doloso.
para que você não cause dano ao outro. Guarda a tua boca, mas se eu não falar, pastor, eu vou morrer. Morre e vai logo para o céu. Para de perturbar uma meia dúzia. Mas guarda teu lábio. O que ele está dizendo? Quer amar a vida? Quer viver dias felizes? Você quer estar bem com os outros? Quer que as pessoas percebam isso? Evite que a sua língua fale o mal, seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Busquei a paz, está aqui a paz, ai que bom, amém, glória a Deus. Agora persevere nessa paz, mantenha essa paz. Por quê, pastor? Mas às vezes é difícil. Mas é assim que faz um crente posicionado. É assim que faz um crente que quer refletir a glória de Deus onde está. Posicionamento, volto a dizer, não é para crente frouxo, não. É para crente de peito. Você sabe, né? Que eu já falei aqui, então segura aí. Quarto, como manter o posicionamento? Demonstrando amor fraternal sincero. Amor fraternal. Amor fraternal é amor de irmãos. Sincero, sem máscara, né? Sem cera. Sincero. Dessa forma, é assim que a gente faz. Com sinceridade. É aquele irmão que te dá um tapinha nas costas, mas depois te dá uma facada pelas costas. Ô, pastor, você é uma benção, hein? Se eu ganhasse 10 centavos toda hora que eu ouvisse isso, eu estava milionário. Pastor, olha, você é uma benção. Então, quando você estiver lá fora, faça com que essas palavras sejam verdades. Me defenda lá fora. Por quê? Porque tem um monte de gente que fala mal de mim, fala mesmo. Basta você pegar um microfone e aparecer. Não é porque sou eu, não. Pode ser você. Pode ser esse irmão que está aí do seu lado, dá uma olhadinha assim. Pode ser. Basta ele pegar o microfone, subir aqui e começar a pregar, começar a se expor, começar a pregar a palavra de Deus. Daqui a pouquinho está alguém falando dele. Está alguém falando dela. Não demora muito. E aí ele vai dizer, demonstrar o amor fraternal sincero. Seja sincero com seu irmão. E a sinceridade tem duas medidas, né? Você pode ser hipócrita, você pode chegar, não, eu sou sincero, mas é hipócrita. Pela frente você é uma coisa com teu irmão, mas por trás você não defende o seu irmão como um cristão. Por trás, se você puder, você participa para arrematar teu irmão lá naquilo que estão falando dele, você chega e arremata, ajuda a concluir o assunto. Ou você pode ser esse, ou pode também ser omisso. Vê o que o negócio, você simplesmente se omite. Está vendo que o negócio está acontecendo, aí o que você faz? E você, o que você acha disso aí do pastor? Não, eu não quero saber disso não me mete nisso não, esse pastor é bravo pra caramba, não quero saber desse negócio não. Está se omitindo? Tampou os seus ouvidos para aquilo que está acontecendo com teu irmão? Não ofereceu o braço, não ofereceu auxílio? Penso que o seu amor fraternal não é sincero. Capítulo 1, versículo 22, volta aí de novo, a gente vai ficar indo para lá e para cá. 1:22, Pedro diz assim, tendo purificado a vossa alma, pelo quê? Pela obediência à verdade, porque ele já falou isso anteriormente, e eu já falei disso agora. Então, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, porque até na época de Pedro tinha um monte de gente que fingia que amava, que fingia que tinha zelo, que fingia que cuidava, tinha um monte. Então o amor fraternal não fingido, sincero, de verdade. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ame o teu irmão ardentemente. O que é isso, pastor? Tem que amar meu irmão ardentemente. Amar o teu irmão ardentemente é estar pronto, à disposição, preparado para ser auxiliador do teu irmão, para ajudar o teu irmão. Naquilo que ele estiver precisando, que você pode, ajude o teu irmão. Está vendo o teu irmão, ele está passando uma dificuldade, vem ele ali, vou fingir que eu não estou vendo. Não quero, não vou nem orar por isso, nem sei o que está. Está se omitindo na ajuda. Teu irmão está precisando de uma visita. Teu irmão está precisando de um cuidado. Teu irmão está precisando de uma bolsa de compra.
Não vou me meter nisso não, isso é problema da Augusta, diaconisa da igreja, ela que cuida disso. Isso é problema meu e teu, porque o amor fraternal não pode ser fingido. Eu tenho que te defender, como se eu defendesse a mim, porque eu só posso te amar se eu amar a mim primeiro. Então eu também não me amo. Se eu não me amo, eu não posso amar o outro. Eu preciso saber o que é me amar para poder saber como que eu posso amar o outro se eu sou amado assim da mesma forma. Amor fraternal sem fingimento. Ah, pastor, mas o senhor está falando dessas coisas? Essas coisas são básicas e importantes para quem quer manter o posicionamento, porque são essas coisas que às vezes pode parecer insignificante ou um pequeno tropeço, são os que puxam o tapete para o crente cair do posicionamento e às vezes ser definitivo. Às vezes o cara cai, vem até consegue subir de novo. Agora tem outros que caem e vão ficar prostrados, não vão se levantar. O amor fraternal sincero. Capítulo 4, versículo 8, está ainda falando disso. Do amor fraternal sincero. Acima de tudo, Pedro está falando. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de quê? Multidão de quê? Mais forte para sair na gravação, multidão de quê? Agora saiu, só até na Austrália lá, apagou até o fogo que estava lá no negócio. Multidão de pecados? Multidão de pecados de quem? De um grupo? De uma parte? De um irmão? De uma irmã? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Está falando do todo, do coletivo. Porque o amor cobre multidão de pecados. O que é isso? Existe aqueles que são da tribo de Cã e existe aqueles que são da tribo de Sem e Jafé. Os filhos de Noé. Diz a palavra do Senhor que quando as águas do dilúvio baixaram, eles saíram e ofereceram sacrifício ao Senhor. Quando eles ofereceram sacrifício ao Senhor, retomaram a sua vida, pois agora só existiam aquelas 8 pessoas. E Noé plantou uma vinha, colheu do fruto, pisou as uvas e fez vinho. E aí bebeu demais. E aí ele entrou na sua tenda e estava nu. Então o seu filho Cã, diz a palavra do Senhor, entra na tenda do seu pai. Quando ele vê o seu pai bêbado e nu, o que ele faz? Ele volta e fala para os seus irmãos. Os seus irmãos vão para a tenda, pegam uma colcha, um lençol, entram na tenda de costa, cobrem o pai dele e abafam aquela situação. Quando Noé levanta, ele abençoa seus 2 filhos e amaldiçoa Cã. E muita gente lê e fala assim, gente, só por causa disso? Ele expôs a nudez do pai dele. Era algo muito sério naquela época. Mas isso era época, anda quase todo mundo pelado hoje aí, pastor? Não, naquela época o negócio era muito sério. Ele expôs a nudez. E tem muitos crentes hoje assim, fazem isso. E chamam isso de uma coisa, pedido de oração. Eu já falei isso aqui, vou falar outra vez. Chamam a isso pedido de oração. Como? Sabem de uma situação, aí o que eles fazem? Vão pedir ajuda em oração para outra pessoa. Ô fulano, tudo bem? Tudo bem? Você soube do irmão fulano de tal? Meu Deus, estou orando por ele. Por quê? Porque aí vomita tudo. Porque aconteceu isso, foi isso, vi aquilo. Mas vamos orar, né? Ô desgraçado, tu expôs a vida do teu irmão toda para o outro. Isso edifica em quê? Se você simplesmente falasse assim, olha, poxa, me ajuda em oração, estou orando com o irmão fulano de tal, ora por ele também. É uma coisa. Mas aí o cara vai e chama isso no final de pedido de oração. Fofoqueiro linguarudo. Mentira. Não foi. Você expôs. E a Bíblia vai dizer que para esses há maldição.
O nosso papel é como esses. Não me importa como está a situação, eu nem quero saber. O meu papel é te cobrir, o meu papel é te guardar, o meu papel é te preservar, não é te expor. Esse é o papel do crente. E Pedro, não sei se pensando nessa história ou não, ele vai dizer que esse amor intenso, não fingido, sincero, dos irmãos, uns com os outros, o amor cobre multidão de pecado. Eu estou pouco me lixando o que você fez na sua vida, eu não quero que você se preocupe como eu fiz da minha. O que eu quero é que a gente esteja aqui com sincero amor, porque isso cobre a multidão de pecados. O meu, o teu, o nosso. Aqui dentro tem uma multidão de pecados e que não precisam ser expostos, estão debaixo do amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu não te julgo pelo que você fez, você não me julga por quem eu fui. A gente caminha junto para o Senhor, que perdoa os pecados. Quer manter o posicionamento? Demonstre amor fraternal para o seu irmão. Quinto, como manter o posicionamento? Retirando os impedimentos do crescimento. Tem coisa que impede o crente de crescer. Tem coisa que atrapalha. Tem coisa, às vezes, você quer correr. Por exemplo, quando você vai fazer uma corrida, você bota o quê? Bota um terno, uma mochila bem pesada, um capacete de aço, é assim que você vai? Não. Você bota uma roupa condizente com o que você vai fazer. Ah, vou numa festa de gala, de casamento. Ah, vou numa... A gente se veste adequadamente, a gente vai conforme o que está acontecendo. Porque senão, vou chegar lá, eu vou me sentir meio esquisito. A mesma coisa, poxa, eu quero crescer intelectualmente. O que eu vou fazer? Vou orar. Mas não vai ler e estudar não, para tu ver. Não, eu vou orar que Deus vai me revelar tudo. Álgebra, geometria. Vai falando, Jeová. Vai buscar não os livros, não vai buscar não estudar. Não vai buscar não se especializar, se profissionalizar. E fica aí dobrando o joelho e orando, pedindo uma porta de emprego para tu ver. Que emprego que você vai ter? Nenhum. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Diz a palavra do Senhor. Porque tem coisas que atrapalham. Para a gente estar no ambiente, tem coisas que atrapalham. Para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer. Tem coisas que atrapalham. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual tem coisas que atrapalham, e Pedro vai dar alguns exemplos aqui. Vai lá no capítulo 2, versículo 1 e 2. Volta de novo. Despojando-vos. O que é despojar? Retirar. Eu estou com esta roupa aqui, eu vou me despojar. Eu vou tirar isso. Esta vestimenta não presta para mim. Eu vou arrancar. Eu vou me despojar disso. Eu vou tirar isso de mim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. A pessoa que é perversa e quer fazer o mal ao outro. Portanto, você tem que se despojar de toda maldade e dolo, de hipocrisia. Você não pode querer passar de crente, você tem que ser crente. Você não pode passar daquele que ora, você tem que orar. Você não pode passar de intelectual das Sagradas Escrituras, você precisa ler. Porque senão você é um hipócrita. E aí quer falar para o outro o que tem que fazer e não cuida de você mesmo? Que isso? Isso é hipocrisia. Quero uma coisa para o outro, mas a minha não, eu faço assim mesmo. Faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Foi assim que Jesus ensinou? Jesus ensinou, fale o que eu falo, faça o que eu faço, vão aonde eu vou, estejam onde estejam, preguem como eu prego, vivam como eu vivo, morram como eu morro, e vocês vão estar no mesmo lugar que eu no final de tudo. Retirando os impedimentos do crescimento. Hipocrisia, querer mostrar uma coisa que não é hipócrita. A inveja é um negócio terrível. Inveja não é só a pessoa que fica assim, né, com aquele negócio de olho gordo que o pessoal fala, que tem medo, que vai pedir pastor para orar, para tirar olho gordo, não sei o que. Não é só isso não. A inveja é um estado que a pessoa está, onde ela quer ter, não só quer ter o que você tem, ela quer ser quem você é. E para isso, se ela precisar, ela quer
anular quem você é. Talvez ela não possa te matar fisicamente, mas ela quer botar a sua moral em xeque. Ela quer botar a sua honestidade em xeque. Ela quer colocar quem você é diante das outras pessoas em xeque, lançando pequenas minas para querer destruir a base de quem você é diante das pessoas. Ah, você viu fulano é tão legal. Ele é muito legal. De vez em quando, pronto, já vai o desgraçado colocar uma bombinha ali para querer destruir o caráter do outro diante dos outros. Porque depois que a pessoa ouve alguma coisa a respeito do outro, até tirar essa imagem é difícil, irmão. Aconteceu comigo, e aqui dentro dessa igreja. Sei que alguns anos atrás aconteceu algum reboliço, que já tinha algumas pessoas aqui dentro olhando para mim meio atravessado. E eu estou sem saber o que aconteceu, pô. Mas o que está acontecendo? Pastor, disseram isso, falaram aquilo. Você, Paulo, perguntou para mim se foi isso? Perguntou se foi desse jeito que aconteceu? Você me tirou pelo que o outro falou? Isso é amor fraternal sincero? Isso é amor fraternal fingido. Fingido! Isso não é sincero. E a inveja vai pelo mesmo caminho. Quer matar quem o outro é por causa de cargo. Graças a Deus, em 12 anos nessa igreja, isso nunca aconteceu aqui. Graças a Deus. Mas eu tenho um tempo mais de evangelho, não só os 12 anos dessa igreja. E eu já vi pessoas querer puxar o tapete do outro por causa de cargo. Pensa numa burrice dessa. Por causa de cargo. Porque ele quer servir o reino. Ele quer aparecer. Ele quer ser o tal. Isso é inveja. Está vendo o outro prosperar e quer colocar pedra de tropeço. Porque não tem condições de ser quem o outro é. Ter o que o outro tem, ele também quer que você não tenha. Ele quer te puxar para baixo. Mas ainda bem que quem segura as nossas mãos nos puxa para cima. Nos puxa para o alto, que é para onde a gente está indo. Inveja e toda sorte de maledicência. Ao linguarudo de novo. Maledicente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para quê? Para salvação. É para onde a gente está indo, irmãos. O nome desse caminho se chama salvação. O nome dessa promessa se chama salvação. O lugar que a gente vai se chama salvação. Estamos com um Deus que nos traz para a salvação. E é por isso que a gente tem que se posicionar e buscar ser como Ele quer que sejamos. Busque o crescimento como leite genuíno, aquele leite puro, como é o leite materno, sem nada que se usa aí nas plantações como agrotóxico, nada que se usa aí para querer fazer que o produto que tem validade de 7 dias, dura 50, dura 3 meses, que tanta coisa que eles botam nos produtos, que os produtos às vezes demoram 50 meses para perder a validade. Meu Deus, que tanta coisa é essa que eles colocam? Não, é o leite puro, genuíno, como materno, porque é para o recém-nascido. Seja como esses que almejam o alimento espiritual puro. E o dia que você me vir subir aqui para falar qualquer coisa que não seja dessa palavra, faça um abaixo-assinado, vá na convenção da Assembleia de Deus e mande me arrancar daqui, porque eu pirei, estou maluco, e eu não posso correr o risco de enganar ninguém. Percebeu que eu não estou pregando a palavra a ponto de, pastor, isso aí que o senhor falou, não é isso não, a Bíblia diz isso e isso, o senhor falou isso e aquilo, porque é uma responsabilidade grande, irmãos. Temos que alimentar com o leite puro, genuíno da palavra do Senhor. Para quê? Para que haja crescimento. Mas para isso você tem que desejar se alimentar. Então, retire os impedimentos que fazem que você se alimente do alimento espiritual puro e genuíno. Penúltimo, como manter o posicionamento? Aquilo que você faz todo dia, vigiando e orando. Você pode repetir isso? Vigiando e orando. Tem crente que ora muito, muito, muito. O cara ora, mas não vigia nada. O cara não vigia nada. Qualquer coisa que acontece, o cara já está dando lugar à carne. A velha criatura está com ele mais do que a nova. Ora pra caramba, mas não vigia nada. E o outro acha que é vigilante, tem que estar em pé ali, mas não ora nada.
não dobra o joelho para orar. Você só vai poder resistir se orar. Você só ora se estiver vigilante. Essas duas coisas não podem estar separadas. Seja vigilante e ore. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A bem das vossas orações. Capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. A Bíblia diz para fazer o quê? O verbo é resistir. Resistir, irmão. Resistir-lhe firme na fé. Para resistir, é para fugir, é para sair para a tangente, é para se vier muito perto, saia em nome de Jesus. É porque tem crente que é demonólogo, né? Estudioso de demônio. O cara gosta de falar de demônio, gosta de estudar sobre demônio. Tudo na vida do cara é demônio. Ele vê demônio em tudo que é lugar. Ele vê demônio no código de barra. Ele lê as coisas de trás para frente, está vendo demônio em tudo que é lugar. Eu falei, meu filho, é para resistir, não é para ficar abraçado com ele, não. É para resistir. Quando ele vier, é para resistir. Deus nos deu a armadura para a gente resistir. Não é para chegar assim, demônio está lá? Avisa para ele que eu estou indo lá, hein? Se ele não sair de lá, eu vou quebrar a cara dele. Amado, é para resistir. Tem crente que gosta de ficar procurando sarna para se coçar. Não, vou não sei aonde, é uma hora, outro bota a mão na cabeça dele, outro vai não sei o quê, sobe um monte, não sei o que lá. Daqui a pouco o cara está mais endemoniado ainda. Foi para lá para lutar, em vez de resistir, foi querer lutar, agora está junto, faz parte do exército do outro. É para resistir, resistir firme como? Na fé, que é algo que Deus te deu, porque pela nossa força a gente não pode, mas pela fé a gente pode. Certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo todo. Tem crente em todo lugar do mundo também passando por situações difíceis e estão perseverando, sendo vigilantes e orando, se guardando e orando, se posicionando diante dos homens, vigiando, se posicionando diante de Deus, orando, vigiando e orando. E para encerrar, como manter o posicionamento? Por último, e volto a repetir, não são somente essas coisas, mas muitas outras, mas eu quero falar das coisas básicas. Como manter o posicionamento? Mantendo a humildade, irmãos. Mantenha a humildade. Tem muita gente com ar de humildade, mas é orgulhoso. Não, eu estou aqui, mas Deus sabe, porque eu estou aqui, mas eu estou só aguardando tal coisa. Deixa de ser orgulhoso. Não, eu ia até falar com o irmão, mas, poxa, que eu estava tão ocupado. Mentira, deixa de ser orgulhoso, ia falar droga nenhuma, rapaz. É orgulho, orgulho bobo. Por causa de um negocinho de nada. Não, tá tudo bem, irmão. Hipocrisia, mentira. Tá tudo, não funciona, não é assim, irmão. Seja humilde. Mantenha a humildade. Com humildade você chega longe. E diz a palavra que o Senhor exalta os... Você vai longe, mais longe do que você imaginou. Vai num lugar que você jamais imaginou. Já passou pela sua mente como é que é a rua, como é que são os muros, como é que é o lugar. Mas você vai estar lá. Por quê? Porque você mantém o seu posicionamento diante do mundo com humildade. Seja humilde. Capítulo 5, para terminar, versículo 5 ao 7. Rogo igualmente aos jovens. Atenção, jovens e adolescentes e juniores. Rogo igualmente aos jovens, sedes submissos aos que são mais velhos, e os jovens, adolescentes e juniores digam amém. Amém. Olha que alegria, gostei. Você quer sair meio fúnebre, né? Amém. É isso aí. Sede submissos aos mais velhos. Mas por quê? Mas isso mostra humildade. Porque hoje a gente vive uma geração que jovens e adolescentes, devido à tecnologia, a informação chegando em velocidade 4G absurda, as pessoas têm muita informação. E aí desprezam o velhinho. Despreza o velhinho aqui. E aí quer chegar... Pô, irmão, você está vivendo numa outra época.
Mas isso não te dá o direito de passar por cima de quem já viveu mais tempo que você e mais épocas. Respeite aquela pessoa. Respeite o mais velho. Precisa. Se a humanidade guardasse esses preceitos, você acha que a gente vivia num mundo como está hoje? Você acha que a gente precisaria de uma placa num ônibus para identificar o lugar de um idoso sentar? Para o miserável sentar lá, falou que trabalhou muito, aí bota o boné assim na cabeça e finge que está dormindo. Está ouvindo todo mundo falar mal dele que não deu lugar, mas ele está fingindo que está dormindo. Aí depois levanta na estação dele como se nada tivesse acontecido. Aí vai embora. Também estou cansado, também trabalhei. Não deu lugar ali para outra. Quer ver a identidade da mulher para ver? Quantos anos a senhora tem? 59 ainda dá para aguentar o tranco, né? É só para ser sinal de 60. É isso? Isso é sinal de humildade? Isso é arrogância. Está longe de humildade. Jovens, sejam submissos aos mais velhos. Outros, sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos, agora para todo mundo, de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede graça. Quer receber a graça do Senhor? Seja humilde onde você está. Seja humilde, jogue o orgulho para longe, jogue a arrogância para mais longe ainda. Seja humilde nas suas ações, seja humilde no trato com o outro, seja humilde quando você falar com alguém. Não importa o cargo que você tem, seja na igreja ou no seu trabalho, trate as pessoas com humildade. Porque enquanto você acha que está por cima da carne seca e quer tratar as pessoas com orgulho, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte diz que resiste a essas pessoas. Resisto ao soberbo, seja ele no nível que for, classe social que for, no país que for. Essa palavra se aplica para todos, mas ele concede a sua graça, o seu favor imerecido aos humildes. Verso 6, humilhai-vos, se humilhou diante um do outro, diante dos irmãos, porque o amor é fraternal? Sim. Então verso 6, agora humilhai-vos, portanto, também sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós, ele que tem cuidado de mim. Se eu estou aqui pregando é porque ele me deu fôlego de vida, porque se ele der um estalo, se ele der um aceno, ou se ele mandar e arrancar o meu fôlego de vida, eu caio morto aqui agora, porque eu não posso fazer nada sem ele. Nada. Então o que eu faço? Eu mantenho uma posição de humildade, porque é ele que vem com a sua mão, que estende, que nos exalta. É assim aqui também, como naquele grande dia, quando ele nos levar para perto dele. E o que eu faço com as outras coisas? Lança ansiedade para ele. Por quê? É ele que tem cuidado de mim até aqui. Vou fazer 47 anos. Quem cuidou de mim até aqui? Foi ele, o autor da vida. Autor e consumador. É ele que dá e ele que tira. Então o que eu faço? Que a minha vida glorifique o nome do Senhor. Conclusão. A primeira carta de Pedro nos dá uma boa noção de como um cristão deve manter seu posicionamento. Mas lógico que eu não estou dizendo que é só aqui. Porque nessa jornada é preciso, como eu estou investindo todo esse mês de janeiro, é saber o que é, buscar o posicionamento e manter esse posicionamento. Eu vou buscando, vou mudando atitudes e mantenho essas mudanças, porque senão de nada adianta. Como a pessoa que entra num curso, estuda, faz a prova, tirou 10, pegou o diploma, mas não praticou nada. Pergunta àquela pessoa, daqui a um mês, pede para ele refazer a prova que ele fez, daqui a um mês, não guardou nada. Foi só para aquele momento. Com Deus não pode ser assim, não. Vai aprendendo, mesmo que seja um pouquinho só que você consiga absorver, mas aprenda, guarde, porque isso vai ser muito importante para nós. Se fizermos essas coisas, vai lá para a gente terminar, 1 Pedro 2,9, deixa a Bíblia aberta aí. Se fizermos essas coisas, seremos o que Deus nos chamou para ser. E o que Deus te chamou para ser, está aí no versículo 9 do capítulo 2, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus transformou você, arrancou das trevas, trouxe para a luz e fez de você este referencial de quem Ele é enquanto estamos nesse mundo.
Para que ele fez isso? É para a gente alcançar o propósito. Qual? Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi arrancado das trevas e está na maravilhosa luz. Busque o posicionamento de ser um servo fiel, porque ele transformou a sua vida para você transformar outros através da pregação da palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque no final a gente vai estar com ele. Versículo 3, versículo 5 do capítulo 1. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, não está contaminada, sem mácula, não tem mancha, imarcessível, não perde o seu valor, não esmorece, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Para quê? Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. A salvação está pronta para ser revelada, mas só vai ser revelada para crente que estiver na posição que Deus quer. E nós estamos buscando esse posicionamento. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor?